A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, eu ando muito quieto aí a respeito das perguntas devido ao meu trabalho, né? Mas eu estou aqui sobrou um tempinho para responder a pergunta do nosso irmão Argeu. Ele perguntou, né? Aonde muitos assim pregam e às vezes ensinam o povo que aquele que tiver um crédito, né, diante de Deus, né? Então Deus atende por ele ter um crédito. Então, meu amado, segundo as Escrituras, né, embora os irmãos falam isso aí de boa intenção, né? Não é de má intenção, é de boa intenção, né? É o que vale, né? Porém, segundo as Escrituras, nós não temos crédito diante de Deus, né? Nós não temos crédito, irmão. Antes nós não tínhamos crédito porque, né, nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, né? Toda a raça humana ele está morto lá no pecado de Adão e Eva que passou a todos, né? É, estava todos condenados não é verdade, ao juízo eterno ali, a condenação eterna, né? Então veio Cristo, né? E através da sua palavra deu essa oportunidade e chamou, né? Pagou todas as nossas dívidas, entendeu? Ele pagou. Então por isso é que nós somos chamados de servo, tá? Então o servo, ele é sempre servo, né? Ele nunca vai ter um crédito ali com o seu senhor, né? Porque se nós tivermos créditos, então aí nós deixamos a forma de servo, né? Servo é sempre servo, ele está sempre para servir, né? A gente tira isso baseado aí na palavra de Deus mesmo, tá? Então, a gente vai entender bem essa parte, né? Às vezes, como muitos irmãos às vezes entendem, né? Que vamos supor que alguns que têm os pecados mais leves, né? Então ele pode orar e Deus atende a sua oração por ele ter pecados mais leves. Agora, se algum tem pecados mais graves, então Deus não atende, né? Por ele ter pecado mais grave, porque ele não tem crédito diante de Deus. Porém, essa interpretação aí, irmão, segundo a Escritura, ela é errônea, né? Porque para Deus, né, o que deve, nós vamos ver aqui na leitura, né? Baseado na Escritura, o que deve pouco e o que deve muito, é, todos são devedores, tá? Então nenhum dos dois tem crédito, não por dever pouco ou por dever muito. Eles são devedores, ele está enquadrado são devedores, né? Eles são devedores, né? Então eles não têm crédito. O que precisa entender bem é que às vezes os irmãos não explicam direito. Não é que nós temos crédito, nós falando assim, o crédito não aparece a glória de Deus, porque se nós temos crédito, uma pessoa aqui na terra seria uma pessoa que tem crédito na cidade, crédito nos bancos, tá? Ele não é uma pessoa como o que não tem nada, o que não tem nome, o que não tem crédito. Ele não é, ele é diferente. Aquela pessoa que não tem crédito, né? Ele não tem capacidade nenhuma, ele não tem crédito, então ele é humilde, Então, tudo que ele vai falar, ele vai ali com aquela humildade, porque ele já sabe que ele não tem crédito. Você entendeu? Ele não tem crédito. Foi como Gideão, né? Apareceu o anjo e falou, né? Varão valoroso, né? E tal, né? E ele disse: Ah, Senhor, quem sou eu, né? Da casa de meu pai, eu sou o menor milheiro. Então, ele já, né? Não tenho esse valor todo, eu não tenho. Eu sou o menor milheiro, não tenho, quer dizer, eu não tenho esse capital, não tenho crédito, eu não tenho. Então. Por quê? Porque quem tem crédito, irmão, ele é uma pessoa, ele não é assim no sentido material, mas ele não é que nem o outro que não tem nada, né? Não tem nada. Então ele depende de Deus. Por quê? Porque não aparece a humildade. Então o que acontece? Na oração, tanto de quem deve pecou menos como que pecou grave, os dois são servos, né? Só que um é servo que pecou pecadinho mais leve e outro é servo de Deus, porém ele pecou uma transgressão maior. Mas os dois são servos, os dois são devedores, né? Então Deus não vai fazer exceção
Não existe isso na Escritura, de que Deus ouve um que pecou menos e não ouve o que pecou mais, ou que pecou muito grave. Não. Os dois são servos. A chave, o que os irmãos deveriam ensinar é o seguinte: a chave, irmão, é a humildade. Tanto que deve pouco, como tem um pecado grave, eles têm que se humilhar, tá? Tem que se humilhar na presença de Deus. Os dois. Você entendeu? Agora é diferente. Quanto se Deus vai perdoar o que deve muito, né? Aí é outra questão, né? Agora Deus vai ouvir tanto o que pecou pouquinho e vai ouvir também, se ele tiver humildade, é lógico, os dois. E vai ouvir o que caiu em grande pecado e grande transgressão. Nosso Deus ouve, irmão. Ele ouve o nosso clamor, mesmo que nós caímos numa grande transgressão, ele ouve. Agora, quanto a salvação está em Deus, né? Aí é diferente, né? É o que Davi disse: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não lhe imputa o pecado. Entendeu? Aí imputar o pecado contra aquela pessoa, Deus lhe imputar e cobrar dele, aí é outra coisa. Agora, ouvir o clamor, né? Deus ouve o clamor, mesmo daqueles que caem em grande transgressão, né? A Bíblia ensina assim. Não ficar aí só nas minhas palavras, não sei se eu consegui explicar, né? Mas vamos aqui, ó, vamos basear na Escritura. Lucas 17, verso 7. Jesus dizendo: qual de vocês que tendo um servo que esteja arrancando no campo, ou cuidando das ovelhas, vai dizer a ele, quando ele voltar do campo: venha depressa e sente-se a comer? Na verdade você dirá: prepara primeiro a minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois você pode comer e beber. Nem assim ele recebe agradecimentos, porque está apenas fazendo o que deve fazer. Tá vendo? A pessoa nunca perde a forma de servo, mesmo que ele está fazendo coisinha certa ou deve pouco pecado, mas ele não vai perder a condição de servo. Aqui fala: nem assim ele vai receber agradecimentos, não, porque nós sempre estamos na condição de devedor a Deus. Sempre. Nós devíamos no passado e aqui na graça nós continuamos devendo ainda. Entendeu? Nós continuamos devendo. Somente aqueles que alcançaram a vida eterna é que vai sair daí de lá, né? Assim, que aqui venceu todas as coisas. Mas enquanto estiver aqui, nós ainda estamos na condição de servo. Nós nunca vai pagar as nossas dívidas. Sempre nós estamos precisando. Sempre estamos precisando do perdão, da misericórdia, que pecou pouco ou que caiu em grande transgressão. Entendeu, meus irmãos? Verso 10: assim, pois, se vocês obedecem a tudo, se vocês obedecerem a tudo o que foi mandado, deve dizer: somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. Agora veja bem, olha a palavra: se nós cumprir toda a ordenança, tudo que Deus mandou, todo o mandamento, tudo que nós ouvimos na palavra, se nós conseguíssemos obedecer tudo, né? Nós seríamos servos inúteis, né? Porque apenas cumpriríamos só o nosso dever. Agora, o irmão só imagina que nós não conseguimos cumprir tudo que foi ensinado para nós, né? Agora, aí cai naquilo que o profeta Isaías profetizou: nós somos menos do que nada. Se nada já não é nada, você imagina o menos do que o nada. Então essa é a nossa condição para todos, porque senão aí nós não somos servos. Servos é sempre servo, né? Tá? Então vai ter uns que erra menos, sim, mas erra, e vai ter outros que erra mais e erra até coisa gravíssima, mas eles são servo. Tanto que errou pouco como errou grave, todos têm que se humilharem debaixo da potente mão de Deus. Tá? Agora, quanto à salvação é diferente, aí é outra coisa, né? Deus vai dar a quem Ele quiser, é Ele que sabe o que vai fazer. Lucas 7,41. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Porém, nenhum dos dois, tá vendo, irmão? Nenhum dos dois, tanto que devia pouco como devia muito. Nenhum dos dois podia pagar. Então, generosamente perdoou a dívida de ambos, dos dois.
Qual você pensa que o amará mais depois disso? Aí Simão respondeu: suponho que aquela pessoa a quem foi perdoada a dívida maior. Respondeu Simão. Aí Jesus disse: você está certo, concordou Jesus. Então ele voltou-se para a mulher e disse a Simão: olhe, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu o trabalho de me oferecer água para lavar a poeira dos pés, porém ela lavou meus pés com lava e enxugou com seus cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo da saudação, por ela me beijou os pés diversas vezes, desde a hora em que entrei na sua casa. Você se esqueceu da cortesia, como de colocar um óleo na minha cabeça, porém ela me cobriu os pés com perfume raro. Portanto, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E disse a mulher: ó, seus pecados, mulher, estão perdoados. Então, aqui a mulher devia muito. E o fariseu era uma pessoa que achava religiosa e estava correto dentro da lei. Porém, ele não se humilhou, né? Ele não se humilhou perante o mestre. E a mulher, com muitos pecados, se humilhou. Então aqui nos ensina, irmão, que a chave é a humilhação, tanto daqueles que erram menos, como aqueles que caem em grandes pecados, tá? Em grande transgressão. Todos têm que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Todo joelho, toda língua tem que confessar e se humilhar na presença do Todo-Poderoso, né? Agora, o que Deus vai fazer com aquela pessoa, daí já é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas dizer que cada um de nós temos um crédito diante de Deus e o outro não, nós vamos se exaltar, falar que aquele Deus ouviu porque tem crédito, tem saldo, né? E o outro não tem. Não, irmão. Todos nós, se nós estamos aqui, nós vamos estar sempre na condição de devedores. Nós, por mais que nós fizer aqui na terra andar correto, nós não vai conseguir pagar a nossa dívida. Não vai conseguir. Não vai. E não pagando a dívida, nós não adquirimos crédito. Alguém que não paga a sua dívida, como que ele vai ter crédito? Né? Não existe. Para nós ter crédito, nós temos que pagar a dívida, então abre crédito. Abre um crédito para nós, né? Mas nós não vai nunca pagar as nossas dívidas. Sempre nós temos que estar orando, estar na igreja, buscando, pedindo perdão, se humilhando, e erra hoje, pede perdão amanhã, e depois erra, cai na transição, pede perdão, e nós está sempre ali congregando, porque ali vem o sabão do lavandeiro, vai lavando, e nós vai se arrependendo, porque nós somos pecadores arrependidos. Então todos têm que se ir arrependendo, né? Arrependendo. Então muitos erram muito menos, e tem alguém que erra mais, mas todos têm que se humilhar, tanto que caiu em grande pecado, como que fez pecado pequeno, né? E Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz, tá? Todos nós somos servos de Deus, né? Aí Romanos 7, verso 12: assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e o que é bom. E eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Olha, se faço o que não quero, isso prova muito claro que não reconheço que a lei diz o que é certo. Eu sei que é certo, mas não faço, né? E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, e isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo realizá-lo, não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal, tá vendo? Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Irmão, é uma guerra. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo, desta morte, né? Quem que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Então, você vê que aqui nós não tem crédito, ele está sempre na condição, essas palavras foi Paulo que disse, o homem doutorado na lei, né? Ele chegou ao ponto de dizer as palavras: olha, miserável homem que sou, bem que eu sei, que eu quero, eu sei que é certo, esse eu não consigo realizar. O mal que eu sei que é errado, esse eu não quero, mas esse eu faço. Então ele se humilhou, né? Que aí que está o segredo, né? E falou: Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele falou aqui que é por meio de Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação, o meu pensamento, né? Entendeu? Essa é a minha situação. Entendeu? Porque ele conhece a lei de Deus, ele sabe o que é certo, mas quando ele vê, ele está fazendo errado. Então, tudo que erra pouco ou que erra muito, a condição tem que se humilhar diante de Deus. O que vai, na verdade, fazer Deus atender a nossa oração é a nossa humilhação e não o nosso crédito, porque crédito, nós não temos crédito para com Deus. Nós nunca vamos pagar a nossa dívida, mesmo aqui na graça, por tudo que nós fizer de bom, nós não conseguimos pagar. E se nós pagássemos, então nós seríamos perfeitos, né? E aí se tornava em vão o sacrifício do cordeiro ali na cruz. Correto, irmão? Esse é meu pensamento, né? É a minha explicação, mas respeito aí a todas as opiniões de todos os irmãos do grupo. Paz de Deus, abençoe a todos, fica com Deus.